Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Otchimi, um programa onde a gente fala sobre variadíssimos temas. E hoje o nosso convidado é Antônio Ju, mas está a empezar a falar Antônio, né? Eu estou todo a falar prof. O nosso convidado de hoje é Antônio Julião, autor do livro Da Fraude. Não, deixa acabar, desculpa aí, pessoal. Da Fraude Acadêmica ao Canudo. É o título da obra. Da Fraude Acadêmica ao Canudo. Desonestidade do ensino superior, sociedade angolana ameaçada. Antônio Luiz Julião, autor desta obra. O meu nome é José Penha e hoje nós vamos partir, quer dizer, já começamos mais um episódio. Então, senhor professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bem. Ao nosso Espaço Otchimi, Muito obrigado. um lugar assim ameno, onde a gente conversa sobre diferentes temáticas. Então, eu fiz de propósito a questão da leitura, o título do livro, por causa da questão da cábula, que é o nosso tema de hoje. Não, desculpa, vou só ler aqui A fraude acadêmica cometida por estudantes no contexto universitário tem aumentado em todo o mundo, além de completar uma dimensão ética que merece uma contínua reflexão, quando banalizada e naturalizada, pode trazer graves prejuízos para a qualidade da formação acadêmica e, consequentemente, corroer a formação profissional, a transformação social positiva, a qualidade de vida dos sujeitos no tempo presente e, sobretudo, futuro. Professor, é uma obra bastante atrativa, falar sobre... Interessante. E a grande surpresa, não sei se esse é o termo correto, é que hoje estamos aqui, professor e ex-estudante, né? Mas eu tenho sempre aquela de dizer professor, uma vez professor para a vida toda, porque eu acho que faz sentido. Por isso é que sempre que eu cruzo com o professor ou com qualquer outra pessoa que me tenha dado aulas, eu digo mesmo, professor, boa tarde, professor. E inclusive, acho que na semana antepassada cruzei-me com o professor, acho que é Arlindo, mas ele foi professor de geografia. Ele é amante. Então, professor, eu cruzei-me. Foi na mesma semana que eu deparei-me com o professor, foi ter conosco lá na loja. Eu fui aqui no banco Bai. Eu vi o professor a sair do ATE, não aproximei-me. Boa tarde, professor. Ele assustou-se. Depois com os cabelos pintados. Ele assustou-se porque estava a sair do ATE. Mas nunca sabe, não é? Esse gajo que está com o cabelo pintado, eu vi que está me chamando, professor. Eu disse, professor, desculpe, professor. Sou Penha, fui aluno do senhor professor, na escola de sabedoria. Ele falou, tá bem. Mas no sentido de tipo, Sim, mas é todo cuidado. Mas eu também não julgo, professor, a gente mudou e são raras as pessoas que deparam-se connosco e conseguem reconhecer-nos. Mas acho também que é por causa do contato, porque desde que eu saí da escola sempre fui mantendo contato com o professor, uma vez ou outra na rua ou na internet, assim como outros professores também. Mas nós estamos aqui, por acaso a Luísa, se você lembra dela, Luísa, são muitas. O Facebook dela é Juíza. Sim. Jacob, ela partilhou ontem e disse o reencontro. Não sei se ela está assistindo, mas se não tiver assistido, ela vai assistir depois, quando tiver gravado. Mas para mim é uma grande honra, na verdade, estar aqui hoje com o prof. A falar exatamente sobre cábula. E nós vamos começar assim, não é uma cábula, mas é um guião. Antes de mais, o que é a cábula, senhor professor? Eu vou chamar ainda senhor professor, porque isso está dentro, não sai assim Isso não sai todo. Bem, agradecer ao Penha pelo Penha e ao grupo. A equipe Otchimi, pelo convite. Logo que cruzamos lá na loja, então, colocamos essa questão e eu prontamente aceitei, claro, pela consideração que temos pelo José, não foi estudante qualquer também. Então, não, professor. Não foi um estudante. Porque aí todas as vezes olham para a pessoa e fica tipo.
Não foi um estudante. Ele está bem a sério. Sim, se calhar aceitamos de imediato. Então agradecemos o convite para estarmos aqui juntos a partilharmos um assunto tão interessante para o país, para o desenvolvimento do país, tão interessante. E agradeço o convite. Aceitamos imediatamente, vocês sabem disso. Nós também agradecemos imenso a presença. Pois. Porque para mim de forma particular é muito especial, mas para a equipa toda é uma honra ter o professor, porque logo naquele dia o Elias bem disse que o professor Julião tem aquela fama. Boa parte dos jovens aqui sabe, professor Julião, professor Julião, professor Julião. Então, para nós é mesmo uma honra. Tá bem. Agora, está a falar de cábula, de fraude, se calhar aqui um esclarecimento conceitual. A obra retrata da fraude acadêmica ao canudo, mas a fraude nós dividimos em três partes. Fraude do tipo cábula, fraude do tipo plágio e fraude do tipo falsificação dos dados. Ou seja, quando falamos de cábula, estamos a falar apenas de um tipo de fraude. Das três. Das três. Então, a cábula não é sinônimo de fraude. A cábula é uma forma. É uma das. É uma das formas de fraude. Quer dizer, começamos. Isso começou quente. E aí depois vai ver aquela pergunta. Não, porque o Elias havia. Nós estávamos a tentar selecionar algumas questões. E o Elias trouxe aquela ideia. Como é que é? Não, a ideia é mais ou menos o quê? Do tipo. Memorizar, decorar simplesmente, também vai nos levar a uma forma de cábula, fraude, ou pode-se considerar do ponto de vista acadêmico normal. Tipo, por que eu trouxe essa questão? Era exatamente porque, imagina, eu tenho que admitir aqui uma coisa, imagina, na época do ensino secundário, eu não sei se considero isso cábula, né? Mas é do tipo, eu tinha um papelinho no bolso, só que eu já sabia o que estava no bolso, isso já estava assim na minha cabeça, bem memorizado. E eu nem precisava às vezes tirar. E a questão que o José estava a me colocar é se o professor encontrar o papelinho. É cábula, você estava a fazer cábula ou não? Vamos avançar. Desculpa. Eu disse isso ao Elias. O decorar não é necessariamente cábula, mas a partir do momento que a pessoa está com o objeto no bolso, não importa se usaste ou não, mas se o professor encontrar com ela, é motivo suficiente. Como se fosse uma pistola. Eu podia não mostrar a pistola, mas está comigo, é crime. Okay. Se for apanhado pelo professor, é crime. Agora, a levantar a questão da memorização é importante. Certo. É que a cábula é uma das consequências da obrigação do estudante de memorizar detalhes. Isso já não se faz, isso é contra séries, que o estudante é obrigado a decorar fascículo para poder despejar na prova, já não se faz isso. Então o estudante impossibilitado de decorar tudo que o professor quer, ele é obrigado a usar o recurso fraudulento, que é a cábula, para garantir o prestígio social, já que uma das funções da fraude, a literatura diz que o estudante recorre à fraude para manter prestígio. As negativas socialmente fazem mal para manter o prestígio social. Então a decoração, a memorização funciona como uma das consequências, ou seja, ajuda o estudante a recorrer à fraude, a cábula no caso. Mas o senhor referiu que a memorização foi utilizada no século XVI, agora já não é. Mas agora ainda existem professores até universitários que obrigam, professor. Infelizmente, eu costumo dizer assim, nós temos professores universitários e temos professores a dar aula na universidade. Gostei. Então, essa parte nós temos que fazer um corte. Não, nós temos professores a dar aula lá e temos professores universitários. Sim. Eventualmente, esses aqui sejam professores a dar aula na universidade, não tanto universitários. Muito honestamente, eu sempre tive muita facilidade em desenvolver um tema. Não que me dessem para falar por palavras minhas, né? Mas se o professor olha, o professor teve um ano comigo lá, se me derem um tema para eu pensar e desenvolver e depois apresentar, de forma oral melhor para mim,
eu conseguia ter melhores resultados acadêmicos. Em relação à prova escrita, aliás, que me disseram, estuda o versículo tal, mas tens que trazer tal e qual. Eu tinha muita dificuldade. Muito honestamente, na escola de condição, porque aquilo tem mesmo que memorizar, comecei de facto a aprender, mas isso é agora, comecei a aprender a memorizar sinais e códigos e tudo mais. Porém, ainda na vida acadêmica como tal, tenho imensa dificuldade em memorizar. O mais fácil para mim é mesmo pegar o tema, desenvolver e depois apresentar de forma oral. Sim, eu penso que se o país quiser ser sério, as pessoas que obrigam os estudantes hoje, pleno século XXI, terceiro milênio, a decorar coisas, a decorar fatos, conhecimentos, deveriam ser demitidos. Porque é uma coisa séria. Quando um professor obriga o estudante a decorar, está a colonizá-lo. É como se lhe impedisse de pensar. Realmente. Está obrigado a pensar. Então as pessoas estão fora, são peixe fora d'água. Já não deviam existir enquanto profissionais. Então, este livro refere sobre isso. Uma das consequências da fraude é quando o professor exige o aluno, o estudante, a decorar coisas e humanamente seria impossível. Com vírgulas, pontos, parágrafos e tudo. Então isto despoleta-se acaba. Isso acaba. Tá bom. Professor, o que é que motivou o professor a desenvolver este tema? Eu acho que essa pergunta, quer dizer, Não, porque ninguém nunca parou para pensar, provavelmente. Não, vou estudar este fato, fraude. Exatamente. Olha, eu resumo em uma palavra, depois vou discorrer sobre ele. Certo. Indignação. Ok? Indignação. Quer dizer, é como se estivesse frustrado. Sim. Mas frustração não no sentido de desespero, não no Sim. sentido de querer, não. Mas a frustração basta, chega. Depende daquele espaço. Certo. E quando os estudantes recorrem à cábula ou a do tipo plágio, Sim. que é a cópia integral dos trabalhos alheios sem citar, Ok. isso coloca o país parado. Por isso é que volta e meia nós temos aqui estrangeiros a trabalhar e nós reclamamos porque é que vão sempre buscar mãos de obra lá fora. Quer dizer, uma das respostas, se calhar, é que a cábula, quer dizer, uma das consequências da fraude, da cábula, é a incompetência técnica da pessoa. Ou seja, de tanto fazer recurso à fraude, você torna-se incompetente. Sim. E nós encontramos em Cabinda, por exemplo, um estudante que disse assim: olha, há casos em que um colega, um amigo, é pago para fazer a prova por mim. Bem, a ver, se um amigo faz prova por ti na faculdade, isso é teu hábito durante todos os anos, primeiros. Mas ele disse isso Disse sim, está aqui no de forma livro. tranquila. Não, tranquilo. Daí é que eu cheguei à conclusão que isso aqui está tão banalizado, tão naturalizado, que eles nem se preocupam mais em dizer que isso aqui é errado em meio falar. Então, disseram que não, isso aqui às vezes pagamos alguém para fazer a prova por nós. Imaginemos que isso aqui se torne um hábito, primeiro, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. O que se espera desse profissional amanhã? Obviamente nada. Poxa. Obviamente nada. Então, precisamos tocar na ferida, porque isso aqui é uma ferida. Isso aqui muitos não gostariam que o livro existisse, só pela temática. Eu sei que é um pouco incômodo, mas como bons cidadãos desse país, eu acho que não devíamos desaparecer sem deixar um contributo Sim. para o país no geral e para o sistema de ensino superior no particular. Aquela famosa frase, futuro do amanhã, futuro do amanhã, futuro do amanhã. O professor referiu aqui um assunto muito importante, que é uma pessoa, um estudante neste caso, que vive a vida pegando conteúdo, não referindo ao autor, que é o dito plágio. Ele vai terminar o ano, ensino médio, concluído, vai terminar a universidade, também concluída. Vamos ainda deixar um pouquinho de lado no mestrado. Então ele concluiu o ensino médio superior, mas ele não tem palavra nenhuma. Ele formou-se, quer dizer, também formou-se é um termo muito... Ele passou pela escola, recebeu o canudo e tudo mais, certificado e tudo mais, mas não tem um pensamento. Não tem um pensamento. Eu lembro-me que na altura em que eu estava ainda no Piaget,
um dos professores referiu que é inadmissível que um professor, um estudante da universidade, a única coisa que faça é monografia e ponto final. E viva a vida assim. Porque são académicos, realmente temos pouquíssimos estudantes ou pouquíssimos universitários, pessoas licenciadas, que conseguir, porque a partir do momento que você é licenciado, você tem capacidade para já desenvolver temas. Então, para mim é uma grande alegria ter o professor a trazer esse assunto, que é um assunto que penso que nunca se tocou ainda, desta maneira. Porque há muita coisa. Eu ouvi o áudio que o professor mandou e lá diz que o professor passou por algumas 10 províncias. 10 províncias. E nós vamos saber tudo aqui sobre entre homem e mulher, quem faz mais fraude, esse assunto todo. José tocou no assunto interessante. Termina a licenciatura, não tem um pensamento próprio e é diplomado. Sim. Acabaste de resumir o título do livro. Nessa tua fala recente, acabaste de resumir o título desse livro. Ou seja, muitos estudantes fazem um percurso acadêmico formativo durante 4 a 5 anos. As avaliações são feitas de forma equivocada, ou seja, normalmente tiram 20, 18, mas não são verdadeiros porque não é competência dele, aquela nota não tem nada a ver com as competências, e no final ele ergue o canudo, o diploma, acabaste de falar. O título de licenciado. Esse livro levanta uma pergunta. O que se está a certificar? O que ele ganhou de competência, habilidade, ou o que ele deveria ganhar de competência e habilidade? O livro também responde que a universidade às vezes outorga diploma ou entrega canudo presumivelmente. Não é real, é uma presunção. Presume que esse aqui fez o percurso e merece isso. Não é verdadeiro. Alguém que passou a vida toda no espírito de fraude não pode receber certificado algum, já que até gosto do decreto presidencial 310/20, que regula o sistema de ensino superior em Angola, resume com a palavra-chave. Todos os estudantes universitários deviam ter a chave. O que é isso? Competências, habilidades, atitudes, valores e ética. Se não tiver a chave, ele nunca devia sair da universidade. Porque quando recebe o canudo, presume-se que tenha a chave. Então muitos estão a sair da universidade sem essa chave. Estão a sair com cadeados, o resto mais chave. Não há capacidade de desenvolver um tema. Exatamente isso. Tem monografia e falou de monografia. Isso enquadra no plágio, também fraude, porque muitas vezes eles terceirizam os trabalhos. Sim. Eu nunca percebi como é que um aluno da nona classe, por exemplo, é capaz de fazer um trabalho de fim do curso de alguém que está fazendo o quinto ano da faculdade. Essa parte não passa pela cabeça. Não consigo conceber como isso é possível. Mas acontece. No país já acontece. Então, se não tocar nesses assuntos, fica como se também fôssemos cúmplices, não queremos ser cúmplices. Certo. Então, o trabalho de fim do curso é um trabalho muito sério, de investigação, aturar, mas muitas vezes o licenciado apanha um estudante aí, um aluno, dando uma classe, que é bom em informar, e já tem lá trabalhos feitos, só troca os nomes, e entrega na instituição, a instituição valida com 18 e temos mais licenciado. Então, esse espírito da fraude acadêmica, o canudo, que resume bem, que é desonestidade que está a ameaçar a sociedade angolana. Mas está a ameaçar, também acredito que seria uma forma amena de dizer. Está a suavizar. Porque na verdade, pelo tempo que nós temos formados licenciados, a nossa sociedade já está uma coisa não muito bonita. Porque a fraude não começou agora. Sim. Agora que um indivíduo tomou a iniciativa de pesquisar e aprofundar, porém já vem. Exatamente isso. A prática é antiga, mas os estudos são recentes. Então, se calhar consideram como messias da academia que vem para. Não, mas é uma boa. Messias da academia. Professor, é o seguinte, eu já participei, já assisti a 3 monografias, acredito. Quando o aluno está apresentando a monografia dele, há 3 defesas, eu assisti a 3 defesas, mas não é que eu faria melhor que as pessoas,
É que se eu fosse para fazer uma coisa parecida, Parece eu ia diferente. falar mesmo, com propriedade. Não é uma coisa que a pessoa está lá e fica mais a olhar para o tutor, toda hora meio volta a olhar para o tutor, tutor. E não fiquei muito satisfeito das 3 vezes que eu fui assistir em escolas diferentes, situações completamente diferentes. Mas até já houve defesas lá no ensino médio, na nossa turma, que me pareciam melhor. As minhas, as do Rosário, tá vendo? Nós estamos estudantes do ensino médio muito, mas muito bons. Muito bons. A universidade deveria dar essa competência, essa capacidade acima da média. Porque afinal a universidade é para a formação de quadros altamente, olha só o termo, altamente competentes. Esse altamente competente traduz-se na chave. A chave competente em termos de capacidade, valores e ética. Mas quando a ética foge da universidade, de universidade não tem nada, tem estruturas. Sem ética não há universidade. Sem ética não há. Sem ética vende-se trabalhos de investigação, sem ética o professor permite que os alunos copiem, sem ética tudo vale. E se tudo vale é porque nada vale aí. Se há um problema, muito provavelmente devem haver culpados. O senhor falou que a pressão, às vezes, do aluno, a pressão social, né? Aquela questão de querer mostrar para a sociedade que agora também me licenciei, prestígio, agora também me licenciei, agora também já posso. A pressão de querer o prestígio cai para o aluno, cai para o professor, cai para toda a gente ou há pessoas específicas? Eu até tenho sorte, José, e as respostas que vou dando são todas Só suportadas. poderia mesmo abrir as páginas. Posso. As respostas que vou dando têm suporte dos próprios estudantes. Quer dizer, esse é o caráter inovador, não é opinião, não são boatos, mas os estudantes suportam. Eles próprios. E a sua pergunta tem resposta. São 3 culpados. 3. Instituição, docentes e os próprios estudantes. É um triângulo de culpados. E nenhum desses quer assumir a posição de que isso aqui tem errado. Mas também não é porcentagem maior ou menor De quê? de culpa. Na minha opinião, já posso dar. De culpa é a instituição e os docentes. As maiores que Sim, eu culpo menos alunos. É assim, quer dizer, em psicologia criminal existem 2 requisitos para que eu seja criminoso. 2. Primeiro, a falta de autocontrole e segundo, a oportunidade. Sim. Se eu não posso trabalhar no autocontrole da pessoa, porque já está mesmo mal, vamos dar exemplo, Sim. eu posso atacar nas oportunidades. Sim. E muitas vezes os professores e as universidades oportunizam que tais práticas os alunos, quer dizer, já não têm autocontrole. Sim. E a universidade coloca as oportunidades todas, ele então revela-se quem é. Mas exemplos dessas oportunidades. Exemplo, é o professor da universidade, 4º ano, 3º, elaborar 5 perguntas do tipo, o que é isso? Isto até eu faria. Isto até eu faria. 4º ano, você disse pensamento, autônomo, reflexão. 4º ano, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? Não, isso aqui até o meu lado cristão diz que é pecado. Isso é um pecado. Então, é uma das oportunidades. A outra qual é? É a instituição colocar numa turma 120 estudantes. Quer dizer, isso é uma oportunidade terrível. O professor é só a controlar. Sim, sim. O resto contribui com isso. E os estudantes dizem isso. Não, é só diminuir o número de estudantes nas turmas. Então, é um livro extremamente. Eu sei. Há pessoas que permitem mesmo. Estão convertidos. Isso aqui não vai mudar comigo. Esse já não tem a solução. Então, vocês é que sabem. Eu não teria conforto em dirigir a provas e avaliações que eu tivesse a certeza que não era do estudante. Mas como é que eu vou colocar 20 e o estudante não tem competência 20? Falta de respeito até ao professor. E um do tipo de provas, formato de provas que pode restringir ou eliminar essas oportunidades são aquelas provas que, tipo, aquela prova que o professor nos forneceu, aquela vez que a gente fez um dia e meio. 2 dias. E a pessoa é assim, nós fomos fazer a prova, eram as penúltimas provas. Sim, as coisas. Já sei, antes dos exames. Yeah. Fomos fazer as provas, pessoal. Ninguém na turma entregou as provas. O professor disse, olha, está tarde, deixem aqui as provas, vão para casa.
outro dia a gente continuou as provas. E foi assim, fomos para casa, fomos aprimorar o conhecimento, voltámos a mentira. Só saímos mesmo quando a pessoa teve que receber as provas. Não sei se estou a exagerar, mas acredito que foi assim. E foi uma coisa que me marcou. Eu nunca vivi aquilo. Ir para casa. Mas assim, aquelas perguntas lá não davam para fazer cábula. Exatamente. Aquilo é mesmo você e a folha de prova. Exatamente. Então, como exige pensar, leva muito tempo. Sim. E nem dá para pedir. Pode pedir, a tendência é receber o que é errado. Estou obrigado a usar a cabeça. Não é usar a cabeça para esticar, é usar a cabeça para triturar os botões, para pensar. Então, eu acho que se os professores não seguirem esse modelo, não estou a dizer que o meu modelo é melhor, não, mas eu acho que podíamos partir por aí, já que é um estudante que está a falar de experiência. Se não começarem a pensar que os outros, nesse caso outros alunos, estudantes, também são sujeitos pensantes, porque às vezes as pessoas pensam que vocês estudantes não pensam, são divorciados disso. E não nos permitem muitas vezes. Exatamente isso. Exatamente isso. Então é um perigo. Então, se os professores não permitirem que os estudantes tenham a liberdade de usar o raciocínio, a cabeça, e Deus deu algo muito bom na pessoa, sério, usar isso. Então, isso aqui vai continuar a estar. Vai continuar. E muitas vezes as pessoas têm pressa na pressão, se elaborarem perguntas do tipo reflexiva, o aluno vai argumentar demais, isso vai atrasar a minha vida, já que eu tenho 10 universidades para colaborar. Exato. Olha, é um assunto muito importante. Então é mais fácil colocar perguntas de verdadeiro ou falso, o que é isso, o que é aquilo, porque ele já tem a resposta só. Exatamente isso. Então, esses professores, o país não pode depender desses professores. Quer dizer, o professor também tem dificuldade de pergunta que ele elaborar, se for muito complexa. Exatamente. O professor fica com essa dificuldade. Por isso é que nós estudantes nós brincamos assim. Como é que, na minha opinião, o professor está a colocar 9 ou 7 ou 2, quer dizer, minha opinião não vale, bro. A tua opinião também tem que ter baliza, não é? Realmente, a pergunta vale 5, você opinou, e muitas vezes a pessoa até opina, como fundamentos mesmo. Sim. E nós ficamos a brincar, mas professor, não é meu pensamento, minha opinião. Mas realmente acontece, se não tiver balizas, como professor de frio. Olha, e o estudante de cabida disse assim, em função disso, os professores devem aprender a elaborar provas do nível produtivo, reflexivo e criativo para incentivar a imaginação dos estudantes. Sim. A prova do estudante. Aquela prova, as provas que o professor elaborava, eu acredito que fazem parte desse pacote. E geralmente eu deparei-me com um tipo de provas que eu digo que é uma prova. Quando eram cadeiras de filosofia, a sociologia, acredito que também uma vez ou outra já deparei-me sim. Já fui aluno também do professor Chimboto, Padre Chimboto na aula. A cadeira acho que era semiologia. Então eram cadeiras que nem que tu tiveres o livro de lado. Não, claro. Nem que tu tiveres o livro de Se lado. não usar a cabeça. Não funciona. Uma curiosidade, professor. Quando o professor permite que os estudantes fiquem todos com os cadernos, o que o professor basicamente quer naquele momento? Que usem a cabeça, não a cadeira. Mas quando o professor te dá... é tentação demais. Não, cuidado. Quando o professor te dá o caderno, você sabe que não vais tirar nada. Cuidado, eu já tive essa experiência. Eu fui mesmo passear. Na cadeira, eu tive que atrapalhar de cadeira. Mas não estou possível. Não, isso de brincadeira. A nossa prova, a pessoa disse para tirar o fascículo. Pode usar tudo. Eu acho que o professor disse sim. Podia usar o fascículo. Podia usar tudo. Precisa ver como é que não apanha o estudante. Porque aquela prova não é do tipo mecânico. Sim. E você perde tempo, aí vai escolher o fascículo. Quando vai ganhar tempo, a pensar. Tem que usar massa cinzenta para conseguir concluir. Por que um professor do tipo mecânico, que é isso, tem medo que você só espreita? Ele sabe que você vai se encontrar. O que ele está na prova. Porque a pergunta dele é o que é isso? Exatamente isso. Eu sou incompetente nessa pergunta, eu não sei, não me ensinaram. Aí sou incompetente, prever minha competência. É pecado, eu não posso sentar na minha casa, escrever o que é isso, o outro. Não, é secção de amor. Secção de amor ao próximo. Que isso? Não. E eu quero saber o que é com isso.
perguntando o que é que eu quero saber. Uma coisa que já está no livro, a pessoa já sabe o que é, na verdade. Eu quero saber o que é que ele pensa sobre isso. Sim. Aí está Ela em parece dar- isso. Sim. Agora, quem é o análise sobre o governo? Aí eu quero para a cabeça. Ok. Bom, então acho que precisamos mudar aqui um conjunto de coisas para vermos isso aqui controlado. Senão, a cábula, o plágio e a falsificação vão continuar a ser, os nossos amigos do dia a dia. Então, a quantas províncias? 10 províncias, o professor, quanto tempo é que levou para... Olha, eu passei em 4 e tenho em 6 assistência de pesquisa. Ok, Tivemos encontros à distância, sim. orientei como é que iam fazer, o decano, o presidente, orientei os procedimentos metodológicos e enviei os questionários, distribuíram na universidade, no número que eu solicitei, Sim. mandaram via e-mail e telefone e eu passei quase tudo, porque a minha vida era só estar lá no telefone para poder analisar o que mandaram. Então foram 10 províncias e posso citar aqui, se não esquecer uma, Benguela, Luanda, Bié, Huambo, Mochico, Lunda Norte, Cabinda, Huila, faltaram uma aí, não é? Huila, Namibe. Qual delas? Simplesmente colocando tudo. Também. Qual delas achou mais fraudulenta? Essa pergunta que o Pena faz é o desafio do livro da segunda edição. Ok! Essa pergunta é extremamente interessante. Ok. Eu até vou dar a outra. Qual é a instituição com mais fraudulenta? Na segunda edição, eu estou a pensar colocar essas questões todas. Nesta aqui fui Mas bravo. agora uma outra questão. Entre as universidades públicas e as privadas, quais o professor considera, baseando-se no estudo, mais fraudulento? Não, eu consigo responder apenas entre estudantes vindos do ensino secundário público e estudantes vindos do ensino secundário privado. Consigo responder que são os do público. Okay. Mas por que é que o professor prefere que sejam estudantes do ensino secundário e não propriamente estudantes universitários? Sim, eu gosto muito da história. Eu quero saber se esse hoje que me apresenta esse comportamento, de onde vem? Okay. Eu quero entender a partir do percurso. Okay. Mas é claro que me lança aqui um desafio. Eu estou a olhar essas perguntas, algumas como desafios da próxima edição disso. Okay. Em saber qual das universidades a fraude é muito mais recorrente. Província eu tenho. Okay. Província eu tenho, não é? Tenho, mas já tem. Sim, temos aqui. Exatamente isso. Então essas questões são todas, eu estou a colher para nas próximas edições eu transformar numa pergunta para eu ter resposta. Okay. Porque nesse momento eu sei que os estudantes que saem do ensino secundário público, segundo a investigação, tendem a ser mais fraudulentos. Porque... Mas, sim, essa é a pergunta que eu quero fazer. Essa pergunta se calhar eu vou amadurecer no próximo vídeo. Mas eu tenho uma ideia, porque olha, em relação aos das privadas, os que vão para a pública, normalmente as famílias são menos abastecidas. Não sei se vão concordar comigo, não é? Sim, normalmente. Claro que temos nas públicas, pessoas de família. Não, mas a maior porcentagem realmente. Exatamente isso. Normalmente. Então o que é que eu penso? Eu acho que ali a pressão da família para superar, como dizem, para você é pobre, a culpa é da tua família. Você não escolheu nem céu. Mas se você morre pobre, a culpa será tua. Então eu acho que essa pressão familiar, social, de alguém que já vem de uma família menos abastecida, de fazer tudo e tudo para poder se virar na vida. Então muitos deles se calhar recorrem O que custa eles têm que chegar a... Pois é. Essa é a minha presunção, mas futuramente se calhar eu coloco, já tenho aqui 4 perguntas que me vão conduzir nos próximos estudos. Bem, eu nunca tive ainda o privilégio de estar numa escola de ensino superior pública. Estive em 2 privadas, que infelizmente também não dei sequência. Porém, eu me sinto mais confortável em estar numa escola privada.
a saúde financeira é uma outra questão, mas a questão de estudar, eu prefiro geralmente as escolas privadas porque eu acabo por ter mais liberdade enquanto estudante e eu penso, eu nunca estive numa escola estadual, estatal, pública, nunca tive numa pública, mas as pessoas próximas a mim sempre me dizem que lá não é, ou vai, aquilo é correr atrás de professores, é isso, é aquilo. É uma espécie de humilhação. Já na escola privada isso raríssimas vezes acontece. E essa facilidade, não sei se vou dizer facilidade, ou esse estar à vontade na escola privada ou na escola pública, isto de alguma maneira acaba por influenciar na questão da fraude, que é a tal obtenção do prestígio. Sem merecimento. Sem merecimento. Sim, a questão da fraude acadêmica. Esse da fraude acadêmica é o Canudo. Sim. Esse que recebe Canudo, o livro está a dizer que não merecia receber porque os caminhos que utilizou são ilegítimos. Exatamente. Ele atingiu um sucesso sem glória. Mas tem uma coisa que está-me a corroer a cabeça. O professor disse no princípio da conversa que as universidades presumem que o indivíduo tenha A chave. a chave. Mas por que a questão é basicamente por que o professor pensa dessa maneira? Mas eu concordo com o professor. Porque os estudantes afirmam-se que são fraudulentos, é uma prática recorrente. Sim. Isso em quase todas as universidades. Sim. E tenho aqui um suporte muito forte. A base da fraude é assim. A fraude é tipo um desvio da verdade. A verdade é ter a chave. Competências, habilidades, atitudes, valores e ética. Sim. Essa é a verdade. Mas ele depois com a fraude desvia-se disso. Sim. Não tem a chave. Não tem a chave. Mas depois vai receber o canudo. A pergunta é, esse canudo vai receber de quê? É porque foi matriculado ou é porque tem a chave? Então por isso que a universidade vai outorgar diploma, vai diplomar alguém de forma presumida. Esse calhar tem, mas vamos solidar. Como Não é uma certeza, até porque ciência, assim sabemos também não é exata. Exatamente. Então a universidade não tem certeza. Por isso que esse livro aqui vem também ajudar até a universidade. Há estudantes aqui que propuseram o seguinte, olha, seria bom que as universidades colocassem drones, 4 drones na sala de aula para controlar melhor. Eles não vão querer fazer esse investimento também. Mas é uma opinião. Eu entendi nas entrelinhas o que ele está dizendo. Sim. Ele está dizendo mesmo que você coloca 4 professores, são perigosos. São perigosos. Mas podemos minimizar. Eu acredito que podemos minimizar. É que está no nível normal, banal. Está no nível normal. Sim, Então, nós podemos minimizar um pouco isso. Através das O próprio capitalismo institucional. está a produzir muitos delinquentes acadêmicos. mas olha que no fundo constitui em volta disso, porque a própria instituição quer recursos, quer fundo. O próprio estudante está a recorrer à fraude porque ele também quer se licenciar para trabalhar. Retorno. O professor também aceita aí uma micha para facilitar Acabaste de citar o triângulo do Capu. Desculpa. a instituição, o Professor. aluno, a instituição, o professor e o estudante. Exatamente. Numa terceira ou quarta edição, nós estamos a pensar em escrever da fraude acadêmica não ao canudo. Nesse caso, vamos apanhar a fraude cometida pelos professores, porque as pessoas também cometem fraude. Ainda poupamos, aqui suavizamos, só estudantes. Mas numa outra edição, nós pretendemos apanhar os professores. Bem, existe sim senhora, não sei se o professor faz parte desse número, eu sou do número de estudantes que nunca conseguiu, das vezes que teve uma no bolso, nunca conseguiu tirar uma, por medo. Por medo, o medo sempre me paralisou ao ponto de não conseguir pegar uma cábula e a sério. Algum de vós falou sobre ajuda à memória, né? Quando Sim, falou- ajuda a memória, eu estava a falar exatamente disso. Do tipo, até o José estava a perguntar, mas isso vai usar para quê? Eu disse, não. Não, mas é mais ou menos isso, é tipo, é para transmitir a energia positiva.
Percebes? Vai fazer o Está na paz, está aqui, está no bolso. Na hora da beleza eu perguntar antes de banhar. É? Na hora da beleza a pergunta foi a mesma. É. Então, ajuda a memória, seu apelido, não. Isso é pretexto para legitimar o erro. Sim. É pretexto. A memória nunca te disse que precisa de ajuda. Nunca. Nunca. A memória tem mais capacidade que você, que o computador. Como é que você quer ajudar a memória? É preguiça, é pretexto para deixar de fazer o que é correto. Então, o correto é que é estudar, é esforçar-se, é criar grupo de estudos, é ler para evitar a fraude acadêmica que danifica qualquer país sério. A fraude tem essa força. Por isso é que na China, o estudante apanhado a fazer cábula vai ter 7 anos na cadeia. Não faz isso. É, do ponto de vista cognitivo. Também temos aqui. 7 anos na cadeia. O que falta para aplicar nessa lei? A falta de pessoas a escrever, é a despertar a sociedade que isso aqui afinal é real. Não adianta silenciar. É fato. Então precisamos trabalhar nas medidas. Eu tive, graças a Deus, no dia 13, aliás, eu acho que o Penha viu, como ministro, pessoalmente, no centro de Talatona. Sim, não, vimos as fotos. Fui lá para uma conferência de cientistas e investigadores. Sim. Então, encontrei lá o ministro. Eu não sei como também foi aquilo, eu só sei que já estava com ele. Eu não sei o que é que fiz, já estava com ele. E dei no livro e tiramos uma foto. Dos 3 minutinhos que eu tive a ocasião de poder eu disse o nome das fotos, tira, para a Benguela ver que o ministro tem livro. Tira as fotos. Mas seria bom que fôssemos um Estado, que o Estado levasse isso a sério, porque está a formar muitos incompetentes. E a literatura diz que quando alguém passa por fraudes na universidade, há uma tendência muito grande de, enquanto profissional, ter conduta fraudulenta. Faz sentido. Faz sentido. Pode ser governante, pode ser professor, mas a conduta tende a ser fraudulenta em função da trajetória que ele já faz e nunca saiu nada. Então, por isso que eu digo, as consequências de fazer cábula são melhores que as consequências. Não sei se me faço perceber. Ou seja, o estudante pensa assim: se eu fizer cábula, o que é agradável é maior do que é desagradável. Ou seja, eu vou ganhar mais do que mais ser punido. Há mais ganhos do que punição. Bem, a punição muitas vezes, as únicas punições que ele tem muitas vezes é de ser apanhado. Porém, existe a punição maior que é o indivíduo que sai dali. Exatamente isso. É cabeça dele. Porque, em último caso, ele é o único danificado. Sim, e ali, consequentemente, seremos nós todos também. A sociedade é moderna. Nesse caso. Se tu achas que alguém está a ser formado, afinal está a ser deformado, aqui está muito mal. Eu, na expectativa, rezar, 4 anos, 5, vai sair. Saiu o canudo. Afinal, aquele canudo demonstra apenas sucesso sem glória. Então, exato. Olha, hoje estava a andar com um amigo e nós estávamos a falar exatamente sobre isso. E aliás, estávamos a fazer uma comparaçãozinha a quem vai a uma escola de condução, por exemplo. E é engraçado, é que uma boa parte das pessoas que vão na escola de condução, quando se põem à estrada, não quase que desconhecem completamente os sinais. É sério, quase que desconhecem completamente os sinais. Viu o sinal de passadeira, não para, quer passar, quer andar à vontade. Desconhece completamente os sinais. E a pergunta era exatamente essa, mas então qual é a necessidade do indivíduo ir para uma escola de condução? Isso até podíamos aplicar um pouco para tudo, para a academia no geral. Qual é a necessidade do indivíduo ir a uma academia? Porque eu penso assim, alguém vai para a academia para buscar conhecimentos aplicáveis à sua conduta social. é isso. Agora, se vai para a academia e não consegue obter aquilo que pode lhe ajudar a saber lidar com a sociedade em geral, então por que as pessoas vão? Conseguir o canudo, Para como disse o Penha, e socialmente ter prestígio, ter aqueles bônus todos.
Porque Mas depois fica só do tipo licenciado que não. sim, ele tem um título, por exemplo. Exatamente. Você vê uma publicidade de emprego, precisamos de um motorista. O que é que você vai fazer? Vai procurar a escola. Às vezes a publicidade diz que precisa de motorista até 20 de janeiro. E tu não tens essa época toda para se preparar, porque a escola de condução dura no mínimo 3 meses. Você vai chegar na escola, aliás, vais falar com o professor, tenho aqui uma mincha, qual é a ideia? Eu já sei condução, falta mesmo. A carta! Então o que é que o professor faz? Ele também tem fome. Ela recebe, você recebe a carta e tens ali vários cometer de acidentes normalmente, porque é a minha ótica, vejo essa perspectiva. Porque a partir do momento que nós todos queremos o título, o famoso canudo, muitas das vezes as pessoas tomam qualquer atitude possível e como o professor falou aqui, pensa que terá mais ganho fazendo vocabulário do que consequências, só que as consequências são maiores. Porque uma pessoa que passou pela escola de condução durante umas semanas e só pagou porque recebeu a carteira de condução e está nas vias públicas, ele vai cometer graves acidentes. Ele esquece que a condução é aplicável tanto no território nacional como no estrangeiro. Então, outro dia tu vais estar em outro país que já não vais encontrar pessoas, tu vais poder pagar mincha. E tu queres o prejudicado és tu enquanto indivíduo, mas também a sociedade em geral. Porque isso, a pergunta que o Elias faz muito sentido. Estamos a falar de academia, canudo, títulos e documentos. Então, eu passei pela escola de condução, mas não estudei, não aprendi, só tenho a carta de condução. E quando eu me pôr nas vias públicas, o que vai acontecer é desastre. O mesmo acontece aqui. Por isso é que o subtítulo diz, se eu souber mais uma vez, desonestidade no ensino superior, sociedade angolana ameaçada. Aí está. De fato é um livro muito importante. Levanta muitos problemas e apresenta muitos caminhos para solucionar. E abre portas para outras pesquisas. Se nossa conversa eu tenho aqui já ganhei muitos ensaios. Sim, para o professor quando tiver a assistir ao vídeo, vai poder notar as questões. Muitos ensaios. Mas tocou na questão dos fins justificam os meios, não quer ver? Ok. Os fins justificam os meios. Quando uma sociedade é norteada por esse princípio, tudo vale. Comprar cartas, pagar sempre um dinheiro para obter uma vantagem, certificado, tudo isso vale. Mas as consequências são desastrosas. Olha, há um estudante que foi estudando na Inglaterra, não sai daqui da Europa. E lá recebe muitos países, França, da Europa e da América, Ásia, até Chile. Olha, no primeiro dia de prova ele conta, diz assim, olha, eu aquilo nunca vi. Mas o que é que se passa? É uma turma de 7 pessoas, o professor distribuiu as folhas e saiu. Já está imaginando. Eu também fiquei, quando eu disse isso, não, esse aqui, olha, se tivesse uma carroça, me íamos só para essa parte. E o professor saiu. E os colegas lá, da China, a fazer, em vez de fazer como os outros, eu estou preocupado na questão do professor, ninguém está controlando aqui. Eu disse tem câmera de controlar. Não, eu só dei conta ao tempo para botar a minha mulher. Eu já não fiz nada. Não, eu estava preocupado, ninguém estava controlando tudo. Pois está a ver. Eu disse, sabe o que aconteceu? Aqueles aí, teus colegas, trabalharam neles a questão ética. Quando a pessoa trabalha a questão ética, e aqui segundo Aristóteles, bem comum, nunca pensa no individualismo que anula a coletividade. Aqueles aí, os colegas, foram trabalhados durante a infância, nas escolas onde passaram, a questão de ética, e sabem que quando a pessoa comete cálculo, faz cálculo, está a anular, como disse a via pública, está a anular a comunidade, está a pensar nele. O angolano atrapalhado, como sabe que o vício, é preciso ter professor na turma para ele fazer prova. Ele estava lá atrapalhado, ele estava professor. O professor veio recolher, o mais velho do veio recolher e foi embora. Por isso, foi tomar um café durante a prova e veio recolher. Pois os outros trabalharam, esse trabalho se faz. Trabalha-se. Cultivar na criança, olha, não podes nunca cometer fraude, em momento nenhum. Então, isso no primário pode trabalhar isso, as creches podem trabalhar isso. É questão de ética, caráter das pessoas. Então,
estudar na universidade, fazer estudo na universidade até é distante. Eu devia começar no ensino secundário, porque também tenho relatos daí. Na... Sétima classe As crianças já estão- sim, teve. Já começaram. Eu escrevi na parede, a pessoa não viu. Epa, isso aí é matéria, pastor. Escreveu na parede, a pessoa não viu. Ele só, quer dizer, ele estava lá fazendo prova, olhava na parede. Só que, Grande técnica! está a falar, isso tem 12 anos, 14. Professor, olha se o professor viu na internet, viu uma publicidade hoje das apps cinemas, um filme, como é que é o título? Fraude. Fraude. Uma coisa ligada à fraude. Mas é sobre cabo. Sobre né? cabo, legal. O título é fraude, não sei o que, depois sobre o título é fraude, não sei o que, não sei o que. É Cabo, engraçado. né? Que Cabo. bate certo com o livro. Ok. É Mas mesmo, eu parece penso que que. seja um filme de grandes cabuleiros, em suma. Yeah, e é um filme É de sério? sério. Yeah. Não, sério, já viste também? Vi. Por acaso tem muita gente a partilhar. Está a partilhar com ele. Eu E comecei, é uma oportunidade de eu comecei a notar os que, quantos. não sei se eu estou a ver mal, esse assunto de cabo lá, estava sério. É uma perseguição. Está a vir. Eu disse a José, é importante falar, que alguém fale. E vais ver que onde estiver a pessoa, olha, está lá, fala. Quer dizer, tem que falar disso. Fingir que não existe não ajuda. O problema não se resolve quando você finge que não está aí, não. O problema resolve-se enfrentando. Então nós precisamos enfrentar, estudando o fenômeno, compreendê-lo, para podermos atacar. Então fazendo soluções. Então há aqui muitas soluções, muitas, dadas pelos livros, outros livros e pelos próprios estudantes. Ok. Estudantes? Só que vamos entender de forma mais. Como que eu vou dizer isso? Mais intensa, vou assim dizer. O professor vai poder aqui nos dizer esses três tipos ou causas que condicionam a fraude, que complementam a fraude. Que o professor poderia. A cábula, Sim. a fraude do tipo cábula, que é fraude de produção, ou seja, o estudante tem de fazer, produzir, né? A fraude do tipo plágio, que é a fraude de reprodução, já que ele vai copiar a obra de outrem e transforma como se fosse dele, e a fraude do tipo falsificação dos dados. Sim. Ele encontrou que 20 comem pão, o interesse dele não era para ser 20, era para ser 100. Não, exatamente era isso. 20, ele encontrou no estudo que 20 pessoas comem pão, e, não, 20 não, seria 80, ele puxa para 80. Isso é falsificação dos dados, também é fraude. E esse livro até, ainda bem que tocar nessa questão, também vai ajudar o governo a corrigir ou a produzir algumas leis. Sim. Uma das leis é a famosa. O estudante universitário deve evitar conduta indecorosa como plágio e fraude. Está a colocar como coisa diferente. É como Sim. se eu dizer livro e livro. Em português não existe Não isso. existe isso. Eu digo livros. Não sei que forem poesia, né? É exatamente isso. Mas não é o texto técnico, não, Sim. não literário. Sim. Então, devia corrigir essa redação. Em vez de ser. Deve ser apenas Deve fraude. botar em. Estive a pensar nisso ontem. Ou ele coloca conduta indecorosa do tipo fraude, Sim. ou ele coloca deve evitar conduta indecorosa de fraude, isto é, cábula, plágio e falsificação dos dados. Mas a nossa lei criminaliza Boa questão. neste mesmo documento, o professor está aqui a referir que ele diz sobre fraude. Não. Não penaliza, Não, criminaliza. não existe nenhuma lei desse país especificamente que trata de fraude acadêmica em Angola. Não existe. Eu falei com os juristas, quer dizer, esse livro. Todas essas situações aparecem no sentido geral ou seja, no sentido geral quando estivemos a falar de documentos jurídicos, alguma coisa sobre fraude, aparecem assim de forma dispersa. Isso! Né? É exatamente Quer dizer, como que- se fosse o plágio. Exato. O plágio é contrafação. Quer dizer, colocar uma ideia do outro Sim. como minha, Sim. existe uma lei, como está a dizer por aí. Por aí, sim, é exatamente. Sim, é mais ou menos. Outros daqui não encontram. Que uma lei Mais que trata. específica, Não, que trata como na de Austrália. Aí o governo da Austrália aplicou uma lei da fraude. Lei da fraude. Aí de quem?
Eu gosto de uma instituição, não sei se posso dizer, mas eu viajei. Sim, pode ser, sim. Você perde um semestre. Eu passei por lá, também fiz estudo e gostei daquilo. Foi apanhado a fazer cálculo, perdeu um semestre. Vai estudar o ano que vem. Devemos continuar com essas práticas. Encorajar até essas práticas. Uma cábula perde o semestre. Perde o semestre. E ao Piaget, Perde o semestre. no Piaget, Imagina todo. Uma boa sanção. Claro. Uma boa É sanção. uma medida punitiva. Sim, Mas eu prefiro as medidas preventivas. sim. Punição é só na última razão. Ótima Última razão. Mas eu sou da prevenção. A pergunta é, por que um estudante faz plágio? Só tem duas respostas. Ou ele não sabe regras de metodologia, ou ele quer apenas fazer isso em primeira errado. Mas eu fico com a primeira. Ele não sabe que tirar a ideia dessa aqui, colocar no meu texto, eu devo buscar o sobrenome Julião, colocar 2024. Citação direta. Citação direta. É um dia época mesmo, valores. Claro. Ali a instituição entra. Quem são os professores que dão metodologia de pesquisa? Fazem pesquisa? Poxa, que comentários. Transparência. Quer dizer, às É vezes uma nem grande sequer. incoerência. Quer dizer, o professor de metodologia nem sequer consegue fazer algumas vezes. Pois é. Ele só tem monografia dele. Não! Às vezes ele não tem capacidade. Quer dizer, ele só fez monografia, dissertação, nunca mais fez nada. O professor Julião tem muito. Faz parte de ciclos de pessoas. Não notar esse. Sim, infelizmente. Está a perceber? Infelizmente. Dá aula na universidade. Dá uma hora Dá assim. aula. Não são. Nós somos todos universitários, está a perceber? Não. Quer dizer, há que se diferenciar. Sim, nós temos que separar aula também. Não é porque estamos dois com bata branca que somos alunos, não. Eu costumo vir à escola, você é aluno. Uma coisa diferente. Sim, agora não é porque estou entrando na sala de aula da universidade que somos dois docentes. Não, eu sou docente, você costuma ir dar aulas. Eu não fiz isso. Não faz isso para mim. Então. Não, mas é verdade. Calma. Esses indivíduos só se irão sentir tocados quando colocarem a questão da ética em primeiro lugar. Porque a ética é que está na base. Tanto como estudante, eu disser assim: não, este conteúdo aqui é do professor Juliano. Como é dele, não, vou colocar na minha bibliografia. Isso. Vou preferir. Isso. Agora, esse aqui eu pensei mesmo também sozinho. Esse aqui não. Ok, isso. Se bem que não há muito essa de pensar sozinho. Na academia é sempre um reforço, né? Do autor. Exatamente. Então, eu enquanto, por exemplo, no mundo artístico, a literatura, eu já fiquei muito chateado muitas vezes quando uma outra pessoa pegou o meu texto. Às vezes pessoas que me conhecem, que sabem que eu escrevo, ele lidam mesmo comigo, já elogiam, não, você penha, não sei o quê. Mas eu estou a ver no perfil deles o meu texto com o nome deles assinado. Depois do que a nossa gente reconhece, Sim, que eu não sei se e muitas vezes eu fiquei muito chateado com isto, mas eu disse mesmo, eu devia ter muita vergonha para pegar o texto do Elias, publicar e escrever José Penha, porque eu devia ter muita vergonha para fazer isso. em países sérios você paga milhões a Elias, caso isso aconteça. Falar países que já estão muito avançados em relação a isso. Porque dia do outro é como se fosse roubado a alma. Quando ele fez, produziu, ele estava num estado, sozinho, produção, estava sendo do dia para a noite, vem. Se a prevenção não vai, vamos para a punição. Porque se eu vejo que o meu colega fez calma, está na cadeia há 2 anos, eu vou sentir medo. Sim, porque aí a gente ainda normaliza como uma coisa muito simples, mas a gente vai começar a levar a sério quando de facto começarem a acontecer essas penalizações. Já imaginou um telejornal, notícia de abertura, lei da fraude acadêmica, todo estudante que for apanhado vai ficar 3 anos. Isto aqui é a bola dada grandes passos. Dar grandes passos. Seria passo E aí, de facto, vamos ter pessoas licenciadas. claro, não pessoas com caminhos. Nós temos pessoas que terminaram a universidade, licenciadas, com a chave, e temos pessoas que têm canudo com cadeado. Então, são duas coisas. Mas também não temos pessoas que não concluíram palavra-chave, ficaram-se com algumas Sim, letras. percebo. Aí já é o processo. Eu percebo a sua colocação. É o processo. Na universidade não nos torna prontos totalmente em termos de competências
habilidades, atitudes, valores e ética. Não nos torna prontos. O base da um estudante que terminou a universidade, licenciado, jamais vai brilhar na rua. Primeiro isso trabalha-se. A universidade pode mudá-lo até aí, a ética, até aí. Depois disso é um processo social, informações contínuas e por aí fora. Então a universidade não vai dar chance. Mas não sinto bem. Agora falou, o pastor Elias, que disse que quando diz um indivíduo que terminou a universidade jamais vai olhar na rua. Porque muitas das vezes lá em casa o meu pai dizia assim, você, para uma pessoa que estivesse na escola, ele sempre dizia, você é uma pessoa, um homem com estudo, como é que faz isso? Eu ficava desse papel, isso não tem nada a ver com escola. Tem, sim, Mas olha que afinal tem tudo. Porque uma pessoa, é claro que existem pessoas que têm ética e moral sem ter necessariamente que passar por uma universidade. Realmente Isso. existem esses tipos de pessoas, ou esse tipo de pessoas. Mas agora, alguém que de facto passou pela escola aí, conseguiu ter a chave, o que você está aqui a referir, obviamente tem uma outra. Né? Tem ou devia ter. Devia ter. É formação de quadros altamente, quer dizer, o termo altamente que está a me provocar. Altamente qualificado. Altamente qualificado. Não, mas a minha questão, tentando voltar um bocado, a minha questão o professor estava a referir, estava a falar aqui alguma coisa sobre a universidade e me fez pensar um pouco noutras classes. A pergunta é, qual é a função da universidade como tal? Porque assim, nós temos o ensino primário, o ensino secundário, né? Ou seja, o ensino básico, o primeiro ciclo e o segundo ciclo, é melhor assim. Primário, primeiro ciclo e segundo ciclo. Portanto, 3 etapas. Depois temos a universidade. Mas nestas 3, pelo menos, acredito que o ser humano consegue encontrar aqui uma espécie de formação que lhe possibilita a ter noções sobre o comportamento que ele deve adotar perante a sociedade. A minha pergunta vai exatamente sobre qual seria a função da universidade. Isso parece uma pergunta banal, mas não é, porque às vezes precisamos de facto saber o que é que a universidade vai nos trazer, já que nós passamos por essas 3 fases que nos capacita. Então, qual é especificamente a função da universidade? Depois dessas... Comecei a desenvolver esse livro com essa questão também. Função da universidade. Aí, ok. Função da universidade. Jamais falaria de fraude Sim. antes de dizer, afinal, qual é a função da universidade? Sim. Vamos entender a palavra de fraude quando eu dizer a função da universidade. Exato. Então, faz uma questão interessante aqui, para não falar sobre. Página 30 aí. Okay. Função e desafios da universidade hoje. Vou responder em função da literatura, o que é que dizem os livros, e em função do que diz a lei. Porque existe lei no país que diz qual é a função da universidade. O que é que um estudante, depois de sair da universidade, deve fazer? História que sempre. Formação de quadros altamente competentes para a transformação social de um país. Nesse caso, amor, nosso país. Okay. Essa formação qualificada não é em termos de competência técnica, saber fazer. Não é só. Porque há muita gente com competência técnica, mas eticamente estão mortos. Ok. Eles são muito bons no que fazem, mas estão morais, éticas, estão moribundos. Então é essa formação integral do sujeito. Agora, não é formação de aprender a cumprimentar. Falaste bem os níveis. Tem níveis. Aprender a cumprimentar, isso aí tem nível. Sim. A universidade não vem ensinar a pessoa a cumprimentar, não. Se calhar vem solidificar isso. Mas vem ensinar a pessoa, já falamos, a pensar, encontrar soluções para os grandes problemas da sociedade. Daí é que a prova decorativa é inútil perante esse grande desafio. Mas agora que o professor tocou nesta função da universidade,
parece que, eu não sei, mas a meu ver, agora que o professor tocou nesse aspecto, parece-me que uma boa parte dos estudantes universitários estão mais no ensino médio do que outra coisa. Pelo menos a realidade. Não, é sério! Porque às vezes tu encontras um estudante universitário que não consegue desenvolver. Já estavam a falar isso. Tem. Já estavam. Porque essa parte do desenvolver um determinado tema já não seria mais um problema para um estudante universitário. Seria talvez um problema para um estudante que está a entrar agora para o ensino médio. Décima, exatamente, para o ensino médio. Porque depois dessas 3 classes ou 4, já para a universidade vai ser uma coisa normal. Mas nós temos visto para coisa completamente diferente. Claro. Mas o que é que tem, se calhar, no fundo disso, essa dificuldade? De os estudantes criarem soluções, pensarem sim. fora da caixa. Sim, principalmente os universitários. Estou a focar só aí. Mas a base influencia, não tem como. Também, não podemos deixar de fazer referência. Ok. O histórico, daí o histórico, eu gosto muito de buscar. Ok. O que ele já foi fazendo, Sim. como ele foi martelando, a forma de encarar a sociedade já lhe foi imposta. Sim. Mas a sociedade pode mudar muito bem, concordo consigo. É que as universidades devem olhar só para esse objetivo e trabalhar nos métodos para poder alcançar. Porque um objetivo precisa de um método. O objetivo é a meta que eu pretendo. E o método é o caminho que eu quero chegar. É o caminho que eu vou percorrer para chegar até aquele objetivo. Então, eu penso que falhamos nos métodos. Falhamos nos métodos. Nos métodos, quando o professor pergunta um aluno do quarto para sair, esse está quase, a perna está dentro, a outra está fora. O que é mais isso? Esse método é errado para o que se espera dele. Okay. Amanhã eu não posso chamar esse estudante para vir fazer grandes análises de cidade, porque o professor dele já lhe amputou o pensar há muito tempo. Quando não se tornou um delinquente acadêmico. Quando não recorreu à fraude. Então eu acho que os métodos e os meios têm estado a falhar. É tipo quando eu quero agora, estamos agora na quadra festiva, né? Eu quero bolo, mas vou colocar abacate, vou colocar água, cerveja, vinho, vou colocar fubá. Depois quero um bolo de laranja. Não, espera aí. O que você utilizou não vai dar isso aí. Então é essa a perspectiva. Então estamos a usar os métodos, os meios errados e não vamos ter o nosso objetivo formado. Então, nesse caso, o objetivo está lá, mas as pessoas que cumprem esse objetivo não estão lá. Então não conseguem dar soluções aos grandes problemas. Até diz, eu gosto dessa ideia, é interessante. Aos grandes problemas locais, regionais e internacionais. Como é que se vai dar solução a um problema internacional se ele sai da faculdade e não sabe digitar 5 páginas no Word? Não. Não consegue. Sim. Complicado. É mesmo. Sim, vou te falar, vou dizer. Essas questões que estamos aqui a levantar são muito interessantes. Nós devíamos falar da universidade para sempre, porque ali a universidade é um ponto supremo de formação de qualquer país. Sim. É aí onde está a reserva estratégica de qualquer país. Professor, eu ainda gostava de voltarmos um pouco, ao invés de falarmos da universidade. Porque, a meu ver, assim, eu acho que a universidade, para aquilo que eu entendi da explicação que o professor deu aqui, é que o bolo é basicamente a coroa. A universidade é basicamente a coroa. É o próprio recheio do bolo. Né? Então, eu acredito que não é propriamente na universidade, conforme o professor disse, não é na universidade que vai se ensinar as boas maneiras básicas, a cumprimentar,
a ter cuidados de higiene, a estas coisas. Só que, infelizmente, por termos falhado na base, hoje ainda temos universidades em termos de higiene sujas, universidades sujas, temos estudantes com uma mente reduzida, com um pensamento menor, que não conseguem desenvolver, tudo por conta de uma base que não foi bem solidificada. Eu acho que o professor tem muito trabalho. Trabalho no que diz. Pronto, eu digo que o professor tem. Não, eu posso dizer. Eu estou a dizer que o professor tem muito trabalho porque o professor entrou agora nessa pesquisa. O professor é quem entrou nessa pesquisa. Decidiu abraçar essa causa. Então estou a dizer ao professor que tem mais trabalho ainda do que pode se calhar imaginar nesse momento. Mas eu acredito que mais estudiosos devem começar a além de ler. deverem, acredito que a partir de agora Sim. já vão começar a se preocupar. Ser provocados por isso. Sim. É provocação. Agora já vão começar a Isso é despertar. provocação. Sim. Também tem a função de provocação. É. Afinal, esse aqui, isto escreveu sobre isso, afinal, vamos começar a falar disso. Sim, porque é um assunto que parecia ser Exatamente isso. uma coisa normal, como tu estava a dizer, normalizamos. Até certo Sim, ponto, é mesmo assim, normalizamos. isso aqui ninguém vai mudar. Então, se o senhor ministro, né? É o ministro do Senhor ministro, que já, foi nosso reitor aqui, Ok. o Albano Doutor Albano. Freire. se ele já tem um exemplar, Tem que ser. e vamos crer que ele vai ter contato, Isso. vai mesmo. Isso, esse é o teu contato, tem aqui o meu endereço, se calhar convida para uma conversa mais. Conversa aqui agradável, estamos aqui até. Sim. Olha, mas nós estamos aqui, acho que esse amanhã será. Amanhã, né? Sim, amanhã. Amanhã será o grande dia do lançamento desta magnífica obra que traz aqui um grande despertar, traz aqui sugestões de como ultrapassar esse grande problema que é a fraude acadêmica. Então, só amanhã façam-se presente. Amanhã façam-se presente na escola. No Expocab Navegantes. Vamos lá aparecer, pessoal, que é para podermos aderir a esta obra, porque é importante não só para os estudantes, mas é de facto importante para a sociedade toda. Então, você que é pai, está a ver essa live, compra para o seu filho, você que é estudante, é bom que a gente adira a essa obra, porque a questão do valor, a questão da ética é exatamente fundamental. Por isso que o professor deu aquele exemplo de um amigo Inglaterra, e os estudantes, o professor colocou aí as folhas de prova, foi-se embora, ele ficou preocupado. Como assim? Ficou a procurar câmeras e tudo mais. Então, pessoal, vamos aderir mesmo, porque é de facto importante conhecimento. Professor, há alguns detalhes ainda sobre o livro que a gente não tocou e que você gostaria de referir? Exatamente, no geral estamos, né? Mas nós acho que precisamos atacar a causa. E falamos Só o tempo, não foi o tempo que levou à produção. Olha, este livro está. Quer dizer, agora já está. Não terminei essa. Em investigação científica, toda pesquisa, toda obra começa com uma inquietação e termina com uma comunicação. Ok. Nesse caso, a inquietação já aconteceu, por que eles fazem fraude, como é que acontece esse todo o processo, e a comunicação será feita amanhã. É assim que termina esta obra depois de aposentar. Agora, 3 anos, eu comecei isso na Covid-19, ajudou-me muito. O melhor artigo que eu tenho é da Covid-19, o artigo mais citado. Este livro aqui começou a ser pensado durante a Covid-19. A Covid-19, de muitos males que já trouxe para o mundo, trouxe-me algum bem. Um deles é esse aqui. 3 anos de levantamento de estudos já realizados em Angola sobre fraude. Não encontrei muitos, para dizer. Não existe um estudo no país das minhas buscas que abarque muitos estudantes assim. É o primeiro, essa coisa. E são 3 anos. 3 anos. No campo do ensino superior. Então a obra está aqui, disponível para o país, para as pessoas que queiram ler, investigadores, docentes.
Por mim, todo professor universitário devia ter uma obra como essa, se quisesse que algumas coisas se alterassem para o positivo nesse país. Os estudantes também, né? Esses já devem adquirir essa obra, porque se alguém quiser me oferecer algo para Natal, a melhor para mim está ali. É Natal sem fraude. Natal sem fraude, o que é? É consumir em função daquilo que eu tenho. É um Natal sem fraude. Tão importante. Daquilo que eu tenho. Então, a hora está disponível. Não sei se já posso agradecer pela oportunidade. Antes mesmo de agradecer, só mais um detalhe que provavelmente não referiu aqui, mas que o professor gostaria de dizer, está aí no livro. Alguma coisa. O que seria? Sim, se calhar devíamos tocar assim para jeito de simples, né? O triângulo da fraude. Eu acho que é ali onde começa tudo. O triângulo da fraude. Esse triângulo, como o nome diz triângulo, são 3 partes. Não me refiro aos tipos de fraude, não. Mas é um triângulo que permite que os estudantes recorram à fraude de forma natural. Pressão, oportunidade e racionalização. Sim. Eu começo pelo fim. Racionalização. Quando o estudante chega à conclusão que, recorrendo à fraude, como dizem os mais jovens, não vai sair nada. Não vai sair. Sim. Mesmo aquele que não pratica, olhando para o outro que sempre teve e nunca. Não, eu já me senti indignado muitas vezes, porque eu já vi mesmo um colega fazer cábula, eu com medo de fazer também. Muitas vezes com medo de fazer também, outras vezes, só que a dada altura já nem sequer tinha um papel no bolso. Mas ver os colegas a fazerem, eu que fui honestamente, estou a tirar um 13, um 11, eles a tirar 18, já realmente indignado muitas vezes por causa disso. Então, num país onde valoriza-se muito a nota, então um estudante que não faz fraude sente-se muito incomodado. É só romper essa primeira parte do triângulo. A segunda parte, oportunidade, criada pelos professores e pelas instituições. Também preciso cortar essa parte do triângulo. Já falamos aqui da oportunidade. Provas positivas, aulas monótonas, sem sabor, sem açúcar. Então, a instituição também coloca a turma com 120 estudantes. Então, são oportunidades que a pessoa tem para recorrer à fraude. É preciso cortar essa parte. E a primeira, pressão, o prestígio do estudante para garantir as boas notas. É preciso trabalhar com os estudantes, a questão é ética. Aí já é o estudante. Quer um prestígio, mas seguindo um caminho legítimo para depois erguer o canudo, que eu posso, escreve posso com C no Facebook. Então, sabe, é esse triângulo que nós devemos romper se quisermos que a Mola daqui a 10 anos, 20, esteja a formar pessoas que tenham a chave, que consigam abrir as suas vidas do ponto de vista social e profissional. Pessoal, está dito, professor Julião. Devo referir aqui que foi meu professor na 12ª classe, desde 2018, 18, 17, 17, por aí, 18. E hoje é uma grande honra estar aqui no nosso espaço Otinhim, ainda é meu professor, porque ainda podemos encontrar na universidade, eu acredito. Então, meu professor, o livro está disponível, pessoal. Amanhã será o grande dia do lançamento. Vocês vão poder estar lá, poder receber o livro autografado, fazer fotos com o nosso grande professor pesquisador. Porque é uma matemática de fato muito, mas muito importante mesmo. Então, professor, estamos na reta final. O professor tem as últimas palavras. Sim. Não, agradeço ao Elias, agradeço ao Penha pela soberana oportunidade. Certo. E pelo interesse que desde cedo despertaram em relação a essa obra que fecha o ano. Fechou mesmo ano. Fecha o ano aqui em Angola. Então, agradecer pela oportunidade. Estamos aqui a partilhar junto dos nossos amigos lá em casa, ou onde quer que estejam. E, como o Penha disse, estaremos juntos lá às 10 horas, no Expocado Navegantes. Esta obra pode mudar não só vidas, mas país. Uma obra nacional. É uma obra nacional. Devo recordar que um membro do executivo tem essa obra. Isso é um fato muito importante. Exatamente. Então, espero por lá. Obrigado outra vez, Penha e Elias, pela oportunidade. O país também agradece
Se não agradecer-vos, eu aproveito de fazer por ele esse vosso interesse por questões sérias e assim nós caminhamos junto contra todo tipo de fraude acadêmica, quer cábula, plágio ou falsificação dos dados. Então, muito obrigado. Bem, assim foi mais um episódio do nosso Espaço Team. Fiquem atentos que em breve teremos outros convidados. Bem, Ângelo.